É um exclusivo CMTV. Há 3 portugueses ligados à Operação Lava Jato, o mega processo de corrupção que está a abalar o Brasil. Um deles já foi mesmo condenado a mais de 11 anos de prisão. Estes 3 portugueses faziam parte da organização que branqueava o dinheiro utilizado para subornar dirigentes da estatal brasileira Petrobras. Bom Velhinho, Toninho e António Batista. Assim são conhecidos os portugueses apanhados na Operação Lava Jato. Integravam a organização criminosa liderada pelo cambista Alberto Youssef, um velho conhecido da Justiça Federal Brasileira e perito em esquemas de branqueamento de capitais. Sob o comando de Youssef, o grupo era responsável pela abertura e gestão de empresas de fachada. O esquema era simples. Construtoras como a Odebrecht e a Andrade Gutierrez faziam circular os subornos por estas empresas. O esquema de lavagem de dinheiro servia depois para pagar dinheiro a dirigentes da Petrobras em troca de contratos. Muito no começo da Lava Jato, uma das pessoas envolvidas com Alberto Youssef tinha dupla cidadania. Salvo engano, era o Valdomiro de Oliveira. Ele tinha nacionalidade portuguesa. E atuava em Portugal ou em Brasil? Ele atuava no Brasil, mas nós tivemos alguma dúvida se não havia alguma coisa a mais em outros países com ele. Ele era um dos responsáveis pela criação das empresas fantasmas que o Alberto Youssef usava. Valdomiro de Oliveira já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 11 anos e 6 meses de cadeia. Recorreu, entretanto, da sentença. Eu achando quem lava o dinheiro, eu consigo achar quem está lavando e o porquê está lavando. Então, nós temos monitorado pessoas que são lavadoras de dinheiro e, de certa forma, esse aí tem dado bastante resultado. Ele era o responsável pela abertura e pela movimentação das firmas fantasmas do Alberto Youssef, porque o Alberto Youssef não poderia ter nada no nome dele que despertaria atenção. Então, esse Valdomiro de Oliveira era a pessoa que alugou as empresas para o Alberto Youssef. Assinava documentos. Testa de ferro. Exatamente. É um pouco mais que um teste de ferro, porque ele realmente participava dos fatos. António Silva, conhecido por Toninho, era o técnico de contabilidade das empresas lideradas por Youssef. Foi denunciado pelo Ministério Público Federal, mas acabou por ser absolvido por falta de provas. O outro protagonista, também ele, António, assumia a função de fiscal das mercadorias. Os portugueses foram acusados dos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e formação de organização criminosa. O esquema foi descoberto na primeira fase da Operação Lava Jato e terá ocorrido entre 2006 e 2014. Um dos procuradores que integra a equipa do maior escândalo de corrupção no Brasil, investigado até hoje no Brasil, falou em exclusivo aos enviados especiais da CMTV. Carlos Fernando Lima defende uma estratégia conjunta das autoridades brasileiras com o Ministério Público Português, dadas as ligações perigosas da Lava Jato a Portugal. É a confirmação oficial que faltava e vem do outro lado do Atlântico. Nós temos investigações que, de certa forma, nos ligam a Portugal. Elas estão ainda em fase de investigação e, portanto, são sigilosas. Nós temos um pedido de cooperação já feito com Portugal. A garantia é do procurador brasileiro Carlos Fernando Lima, que integra a equipa de 9 magistrados de Curitiba, no Paraná, que investiga o mega processo de corrupção Lava Jato. Em entrevista exclusiva à CMTV no Brasil, Carlos Lima revela pormenores dessa ligação. Os reais cabeças todo esse esquema criminoso com uma ligação muito forte com Portugal. Isso é um fato que a gente vem percebendo há muito tempo. Muitas visitas, um excesso de viagens para Portugal. Entretanto, isso aí em si não significa nada por enquanto, mas nós estamos realmente interessados na cooperação entre Brasil e Portugal.
A propósito do pedido de cooperação internacional feito a Portugal, o procurador confirma que não houve solicitação idêntica por parte do nosso país, mas defende uma aproximação entre o Ministério Público dos dois países. Nós estamos sempre à disposição. Nós temos um ótimo relacionamento com Portugal, porque eu também fui vice-secretário de Cooperação Internacional. Então, nós temos ótima relação com Portugal em diversos aspectos, né? Mas talvez fosse caso nós nos aproximarmos dos promotores para estabelecermos uma estratégia conjunta de investigação. No centro da Operação Lava Jato, processo de corrupção que envolve a petrolífera estatal brasileira Petrobras, estão 3 empresas que têm ligações a Portugal: Odebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Mas, ao contrário de outros países, Portugal ainda não pediu a cooperação das autoridades brasileiras. Até o momento eu não tenho nenhuma informação a respeito. Nós temos recebido, até vamos receber delegações da América Latina, de outros países, porque essas empreiteiras elas têm negócios em diversos países e há denúncias de irregularidades em diversos países, né? Em Portugal, especialmente, eu não tenho ainda essa informação. Hermes Magnus, o homem que esteve na origem do caso Lava Jato e que é perseguido desde então, vai falar pela primeira vez à televisão portuguesa neste especial da CMTV. Está aqui em estúdio, connosco. Temos também em estúdio Débora Carvalho, enviada especial da CMTV ao Brasil, onde acompanhou de perto as investigações da Operação Lava Jato, e André Ventura, jurista, comentador da CMTV. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui convosco. Hermes, muito obrigado pela sua presença, pela sua coragem, por dar a cara. É a primeira vez que fala às televisões portuguesas. Antes de mais, teme pela própria vida? Acha que a sua vida está em risco? Olha, eu passei por vários momentos ao longo de toda essa da Operação Lava Jato, propriamente dito. Antes mesmo dela se chamar Lava Jato, logo lá no início, Mas porque as denúncias que fez começaram em 2008, 2009, exatamente. Mas tem medo de morrer neste momento? Olha, à medida que isso está se avolumando, atravessando oceanos, isso já começa a dar um pouco de medo, porque a perseguição ela é velada, ela existe. No início eram só recados, logo bem no início era muito mais forte, colocaram fogo numa casa. Uma casa onde tinha documentação importante. Exato, não é? Onde começou a empresa. Então, colocaram fogo, a intimidação, ameaças de morte. Sim, ameaças muito, tanto que eu tive que fugir, eu fui para os Estados Unidos. E o recado deles era esse, do Alberto Youssef e do José Janene, que eram os dois remanescentes do antigo escândalo do Banestado, né, que continuaram atuando. O recado era esse: se você não aceitar o nosso dinheiro, a sua vida vai ser azeda e você vai precisar fugir, vai ter que sair do país. E não adiantou Esses recados eram dados por telefone, por pessoas, diretamente. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Portanto, José Janene é um político brasileiro, não é? Que já faleceu, não é? Líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados em Brasília, e era dirigente do Estado do Panamá, não é? E era também, aparentemente, estava ligado a uma empresa que quis investir na empresa que tinha na altura. Exato. Investiu $1 milhão de reais e aí começou a perceber que se tratava de uma operação para lavar dinheiro, foi aí que começou a denunciar. Mas estava-nos a dizer que teme pela própria vida e que tem medo de morrer, não é? Sim. Tanto que saí do Brasil por isso. Foi ameaçado de morte diretamente? Sim, várias vezes. E por isso que eu deixei o Brasil. No início, por eles mesmos, o próprio José Janene. Ameaçou de morte? Sim. E depois disso, ligações e recados, depois aliciamento de pessoas próximas que vêm dissuadir, dando recados. Por que acha que ainda está vivo? Eu acho que
chegou um certo momento, com o início da Operação Lava Jato, eu comecei a exposição ajudou. A exposição ajudou muito e o divisor de águas dessa sobrevivência foi o dia que o Dr. Sérgio Moro convidou para um depoimento. Que é um dos homens que está a liderar estas investigações. Ele é o grande avalista de tudo isso que eu fiz. Né? É a ele que eu... a justiça não me ajudou em nada. A justiça brasileira não o ajudou? Não, em absolutamente nada. Mas ele, propriamente dito, só em ele ter levado isso à frente, né? Ter ordenado a investigação, não é? Ele é um juiz federal. Ele ter levado isso adiante e feito, hoje, nesses dias agora, a Lava Jato completa 500 dias de operação, com um feito nunca visto antes em eu acho que nenhum outro país, né? E então ele foi o grande divisor de águas porque ele me levou na frente numa audiência, né? Onde estava lá o Alberto Youssef, estava lá todos eles, e eu tive pela primeira vez a oportunidade de falar tudo, em que eles não tiveram a menor... E acha que é por causa disso que está vivo ainda? Acho que por isso, porque no anonimato eles teriam feito alguma coisa. Mas o que é certo é que não está no Brasil, não é? Não. Depois desta denúncia esteve nos Estados Unidos, esteve na Suécia, está agora em Portugal, onde também tem medo de estar. Se não houver um movimento da SEF, do Estado português, em conceder uma residência legal que me tire desta incerteza se eu vou ficar ou não... Portanto, está à espera de um pedido de residência por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteira. Mas o que eu lhe pergunto é isto. Em Portugal também teme pela sua vida? A partir do momento em que não me oferecem algum tipo de segurança, eu tenho medo dos tentáculos, uma vez que... Por quê? Acha que estão cá em Portugal? Tem se mostrado uma relação muito íntima entre a política do Brasil e de Portugal. Ao menos é o que eu estou vendo por aí. À medida que essa operação vai andando, eu vejo que existe uma proximidade muito grande. E quem tem o poder na mão consegue agir nos bastidores. Portugal já foi alvo de alguma ameaça? Não, ainda não. Veladas, isso vem pela internet, mensagens, não importa a distância, vamos te buscar e coisas desse tipo. No início deste processo, quando começou a ser envolvido, enfim, neste esquema de corrupção, chegou mesmo a ser aliciado para vir aqui a Portugal e funcionar como mula de transporte de dinheiro, que seria utilizado em lavagem de dinheiro, muito dinheiro, não é? Mais de 600 mil euros ou 600 mil euros, proveniente do Banco Espírito Santo. Exatamente. Quer-nos explicar como é que isso aconteceu? Isso aconteceu da seguinte forma. Eu tinha que vir para a Europa para atender um cliente que ficava na Suécia. E tinha que também passar por Manchester. José Janene e Alberto Youssef. Então, rapidamente, quando viram que eu tinha esta viagem a fazer, e eles precisavam de dinheiro, na época eu não sabia exatamente o que era. Eles tinham um sistema tão sofisticado que eles detinham uma companhia telefônica VoIP, onde eles tinham uma planta de telefonia em São Paulo e uma outra em Londrina, no Paraná, chamado Vox Telecom. Para quê? Para a quadrilha se comunicar. Sem ser alvo de... Não, e se houvesse algum pedido da justiça de escuta, eles teriam mesmo como resolver o problema ali mesmo. Porque eram donos da empresa e apercebiam disso, não é? Sim, então eles tinham isso. E distribuíam para mais alguns políticos esses telefones deles. Então compraram imediatamente, eles tinham uma agência de viagem também, prepararam o roteiro, a viagem, e José Janene ordenou que me entregasse um telefone da Vox Telecom e disse, olha, quando você chegar em Manchester, você liga o telefone que eu preciso de um favor seu. No meio do caminho, eles eram um pouco trapalhões em algumas coisas. Eles me deram euros falsos para viajar. E na Suécia eu descobri isso por sorte. E eu fiquei com medo. Como eu já sabia com quem eu estava envolvido, eu desliguei o telefone. E imediatamente voltei ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, na semana seguinte, alguns dias depois, eles enviaram outro a Portugal, direto a Portugal, que foi preso no aeroporto de Guarulhos com o dinheiro. Então, com os tais 600 mil euros no corpo, simulado no corpo, como se fosse droga.
Como se fosse droga. Isso, exatamente. Hermes, peço só que me dê aqui segundo, isto porque quero introduzir aqui na nossa conversa também o André. Débora, quando quiseres, estás à vontade para me interromper e para participar nesta conversa, uma vez que tens acompanhado nos últimos dias a par e passo as investigações no Brasil. Portanto, seguramente que tens muita informação que é importante aqui também revelar. André, perante esta declaração que este homem acaba de fazer agora aqui, pela primeira vez na televisão portuguesa, de que num determinado momento foi aliciado para vir a Lisboa levantar dinheiro do Banco Espírito Santo para introduzir neste esquema de lavagem de dinheiro, neste esquema do Lava Jato. Isto é suficiente para o Ministério Público Português agir? Bom, boa noite. João, antes de mais temos de compreender que neste momento correm várias investigações e é necessário que Portugal e Brasil não se atropelem nas investigações. Aliás, um dos requisitos fundamentais para haver cooperação é que os países não se atropelem nessa investigação. Claro. Os factos devem ficar em quem está a investigar os factos. E neste momento as autoridades brasileiras já pediram em carta rogatória à Procuradoria-Geral da República. Justiça, mas não sabemos ainda exatamente sobre o quê. Porque é preciso não esquecermos que a Operação Lava Jato cruza vários processos portugueses e não apenas o processo Marquês, José Sócrates, claro, o processo BPN, porque, por exemplo, uma das questões aqui envolvidas foi referida aqui o BES, mas o BPN estaria também envolvido na questão da circulação do dinheiro. E é outra das possibilidades deste pedido. Também o processo, para além do processo Marquês, também o processo Monte Branco está envolvido neste esquema e, portanto, a Justiça tem que ter muita cautela nos próximos passos a dar. Nós podemos perguntar-nos hoje, perante estes factos, porque é que ainda não houve Monte Branco era resposta? Um processo de investigação cá em Portugal, que era basicamente um esquema montado para se fugir ao fisco. E, portanto, podemos ter neste pedido das autoridades, porque hoje as autoridades suspeitam que vários dos intervenientes brasileiros estariam relacionados com o Zé das Medalhas, aquele que em Portugal esteve a origem do caso Monte Branco. E, portanto, há aqui uma tamanha complexidade de ligações que é necessário irmos ponto por ponto. Quando me perguntas, o facto de se vir ao BES buscar uma determinada quantidade de dinheiro, provavelmente para fazer intervir no mercado ou de lavagem de dinheiro, ou de subornos, ou de outros ilícitos, isso só por si é um ilícito em Portugal, é preciso saber até que medida o banco e os seus dirigentes tinham conhecimento da prática e em que medida Portugal está envolvido no próprio esquema territorialmente. Porque, João, este dado é tão mais importante que as pessoas em casa percebam isto. Se os países se começam a atropelar na investigação, ninguém investiga. Mas, por exemplo, as autoridades suíças, que também estão a colaborar com as autoridades brasileiras, já terão enviado elementos decisivos, ou pelo menos muito importantes para esta investigação, elas próprias, de uma forma autónoma, já anunciaram uma investigação formal a uma destas construtoras brasileiras, a Odebrecht. Isso vai ser outro problema. Porque, repare-se, por exemplo, Portugal poderia fazer o mesmo, hipoteticamente. Poderá, até porque essa mesma empresa portuguesa está em Portugal, chegou a concorrer, inclusive, a consórcios, por exemplo, para o TGV, alguns em parceria com o Grupo Lena. A Camargo Correia está em Portugal. Lidera a Simpor Armando Vara, trabalhou para a Camargo Correia. Há um dado jurídico importante, e é importante que as pessoas em casa percebam isto também. Por exemplo, no caso de Lula da Silva, nós não temos em Portugal, no nosso ordenamento jurídico, um crime de tráfico de influência internacional. O Brasil tem, o artigo 337C do Código Penal Brasileiro. Nós não temos. Ora, isso em Portugal não seria um facto ilícito, mas atendendo à nossa estrutura penal, poderia ser um crime de tráfico de influência normal, porque é contra a nossa administração pública. Mas a nossa lei é clara nisso. Se a Justiça Portuguesa cooperar com o Brasil nessa situação, o crime passa a estar delegado na investigação lá. Portugal não pode investigar esse crime. Não faz sentido a pessoa estar a ser investigada pelo mesmo crime em 2 sítios e eventualmente vir a ser punida em 2 sítios. Portanto, o que é exigível aqui? Eu percebo que a Justiça brasileira queira, naturalmente, a cooperação da Justiça Portuguesa. Mas é muito importante que estes passos sejam metodicamente planeados. Caso contrário, podemos vir a ter um gigantesco rol processual que, no fim, se atropela de nulidades e vemos um conjunto de pessoas que foram condenadas a ser depois as respectivas sentenças declaradas nulas. É muito importante a separar isto. Eu volto aqui a sublinhar. Caso a Justiça colabore com determinados processos que estejam em investigação noutros países, é nesses países que deve decorrer a investigação. Ou seja, achas que é pouco plausível que Portugal venha a avançar com processos de investigação autónomos? No caso há a ação das empresas brasileiras que estão sediadas em
em Portugal? 2 cenários. Por exemplo? Caso Lula da Silva, acho completamente improvável que venha a haver uma investigação em Portugal, se estiver em cima da mesa ou o que tem sido dito. Por exemplo, um dado novo pode ser já esta recente tentativa, ou alegada tentativa de interferência junto de Pedro Passos Coelho para concursos relacionados com Odebrecht. Se for uma situação plenamente... Passos Coelho já desmentiu. Já desmentiu. Mas repare, claramente, João, não é? Que Lula não lhe colocou nenhuma cunha. Que sentido faria juridicamente o crime estar a ser investigado? Os mesmos factos em 2 países diferentes, que poderiam resultar em sentenças diferentes. Bom, pouco sentido faria. Agora, há aspectos que Portugal pode vir a desempenhar investigações autónomas. Repare-se o crime de branqueamento de capitais. O BES serviu ou não como veículo do crime de branqueamento de capitais? O BPN serviu ou não como esquema de lavagem de dinheiro e de circulação de capitais? Tudo isto pode vir a ocorrer. Aliás, no BPN já aconteceu. Claro. Débora, tu estiveste no Brasil ao longo destes dias. Enfim, esta informação em exclusivo que nós demos agora no início deste especial, que há 3 cidadãos portugueses que estão envolvidos nesta operação, enfim, foi algo que tu conseguiste graças à tua investigação. Da parte das autoridades brasileiras, também o vimos agora aqui numa das reportagens no início deste especial, há a convicção profunda de que de facto há aqui uma pista portuguesa, há aqui ligações perigosas entre Brasil e Portugal que devem ser exploradas, inclusive até num acordo mais estreito de colaboração em termos de investigação. Até porque o Brasil já fez então esse pedido de cooperação internacional a Portugal, o pedido idêntico ainda não foi feito, mas há que lembrar que, para além da presença destas construtoras que já foram denunciadas no Brasil e cujos líderes estão atualmente presos, há outra questão que tem a ver com o Alberto Youssef, que era um dos cabecilhas e que o Hermes teve a oportunidade de lidar com ele, que liderava esta organização da qual pertenciam estes 3 portugueses. Um luso-brasileiro, outros 2 portugueses que facilmente teriam acesso, obviamente, ao nosso país. Com a Odebrecht há mais de 20 anos em Portugal, uma das questões que eu levantei, nomeadamente ao Procurador da República, é se estes esquemas foram facilmente realizados no Brasil, eles já detectaram esquemas replicados, sobretudo na América Latina. Em Portugal, como é que isto está a ser analisado e se são as autoridades portuguesas ou brasileiras a identificar possíveis esquemas idênticos de branqueamento de capitais e com recurso a pagamento de luvas para a obtenção de contratos? Essa decisão, segundo percebi, terá que ser avaliada pelas autoridades portuguesas que podem pedir mais informações ao Brasil, nomeadamente sobre estas empresas, sobre estes portugueses que agora sabemos que foram apanhados pela justiça portuguesa. Um deles era o braço direito do Youssef, foi condenado a mais de 11 anos. Portanto, são portugueses que não eram meros testas de ferro e capangas, como no Brasil se utiliza neste esquema. Participavam. Um papel importante na estrutura. Exatamente. Mas para ti, ficaste com a convicção, pergunto-te, que as autoridades brasileiras apostam de facto nesta questão, nestas ligações a Portugal e que, estando, como dizem as próprias autoridades brasileiras, esta investigação ainda muito no início, é natural que venhamos a ter mais desenvolvimentos sobre estas relações entre Portugal e Brasil? Eles aguardam, de facto, contactos de Portugal e defendem bastante uma estratégia conjunta entre os 2 Ministérios Públicos, porque a informação que foi solicitada à Suíça sobre as contas offshore que eram utilizadas pela Odebrecht permitiu-lhes ter provas que pudessem formalmente denunciar aquelas pessoas. Mas, no meio de toda aquela movimentação e transações destas empresas, não é anormal, segundo os procuradores, que se encontrem movimentações em Portugal e relacionadas ao nosso país em esquemas que Muito rapidamente, André, temos de fazer uma intervenção. Só dizer isto, é preciso não esquecermos que o Brasil solicita isso a Portugal, tem que o fazer através de uma carta rogatória, foi o que aconteceu. É preciso deixar isto claro. Há aqui uma intervenção política. No nosso sistema atual, o pedido de colaboração ou de cooperação tem que ser autorizado pelo Ministro da Justiça. Para além disso, eu volto a repetir, nós não... E justifica-se neste caso a tua opinião, André? Eu penso que se justifica com a cautela de garantir, porque por vezes, como disse no início, a multiplicação das investigações é o pior dos resultados. E é preciso não esquecermos isto. O Brasil e Portugal, para quem está em casa nos perceber, não se regula simplesmente pela lei chamada de cooperação judiciária em matéria penal. O Brasil e Portugal têm um tratado de cooperação em matéria penal, onde fica muito claro que um país, Portugal nem o Brasil, não podem nem instaurar
nem desenvolver processos relativos a factos pedidos na tal cooperação. Mas um cidadão português não pode ser extraditado para o Brasil. Nem um cidadão brasileiro, excepto agora, desde a última revisão, em casos de terrorismo e criminalidade organizada. Mas essa é outra questão mais ampla. Obviamente que eu questionei sobre que tipo de pedidos é que foi feito nesta carta rogatória e foi das poucas coisas que eles disseram que estavam, obviamente, em muito sigilo, mas que pode passar por dados de contas bancárias, por e-mails, pode passar por provas, documentos. Não, há ainda um ponto importante, nós não nos podemos esquecer que o indivíduo condenado no Brasil, mesmo que esteja em Portugal, no caso do Duarte Lima podemos vir a ter isso, por exemplo, pode cumprir pena em Portugal. Esse mecanismo existe. Claro. Portanto, é importante nesta fase não haver ou seja, o não haver cooperação nesta fase de investigação necessariamente não quer dizer que não se vão produzir resultados. Claro. Podem-se produzir resultados no Brasil e Portugal pode aceitar essas sentenças. E foi mesmo salientada a excelente relação que Portugal tem com o Brasil e que, portanto, esperam no futuro, obviamente... Claro. Débora, temos um tratado penal assinado em 94. Que comprova isso mesmo. E comprova esta boa relação. Daqui a pouco já vamos estar também em direto via Skype com um promotor, um magistrado brasileiro, que também nos vai falar justamente sobre essa cooperação. Já lhe passo a palavra, Hermes, até porque também quer ouvir as suas explicações do porquê estar a pensar pedir um asilo político à Alemanha, mas para já vamos fazer uma curtíssima pausa nesta emissão especial da CMTV dedicada às ligações perigosas entre a Operação Lava Jato e Portugal.